Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 19. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer realmente nos mostrar que tudo aquilo que Ele preparou, e hoje, através da Sua palavra, do Seu Espírito, Ele tem transmitido para cada um de nós. Isso visa nos preparar para a Sua salvação. Ó Senhor Jesus, visa nos preparar para o reino. Por isso nós precisamos valorizar essa palavra. Não podemos negligenciar, não podemos rejeitar, colocar de lado essa palavra, mas dar a verdadeira importância. O inimigo quer nos enganar, com lisonjas, com palavras vazias, Senhor Jesus. Mas o Senhor ele quer trazer para nós uma palavra direcionada, uma palavra que vai nos livrar de tudo aquilo que é negativo, de toda a armadilha do inimigo. Por isso a gente precisa ficar atento e valorizar essa palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos desperte, para de fato a gente compreender, e aceitar essa direção que vem do Espírito. Ó Senhor Jesus, que Ele nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 2 ao 10. Ó Senhor Jesus, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, a parte B e o versículo 10. Ó Senhor Jesus. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: valorizar o que nos foi dado na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, precisamos ver todo o trabalho de Deus e devemos valorizá-lo. Quando eu falo de valorizar, sinto que muitas vezes nós, que estamos no viver da igreja, não valorizamos muito o que temos. Quero dar um exemplo. Em famílias com muitos recursos econômicos, que costumam ter comida muito boa, quando a mãe faz filé mignon, certos filhos talvez digam: filé mignon de novo? Com que frequência as pessoas em geral comem filé mignon? E esses filhos, talvez por viverem na bênção, na riqueza, não valorizam o que têm e reclamam da comida. Muitas vezes sinto que talvez seja assim com alguns de nós. Ouvimos uma palavra que é como filé mignon, e talvez alguns não a valorizem. Ó Senhor Jesus. Outro exemplo
é quando os filhos vão à casa da mãe idosa para uma visita. A mãe, excelente cozinheira, faz compras para preparar-lhes a melhor comida. No entanto, um dos filhos não aprecia e vai comer hambúrguer em uma conhecida lanchonete da cidade. O que a mãe vai sentir? Muitas vezes penso que alguns de nós fazem isso com Deus. Não valorizamos as conferências, a palavra que nos é dada, os hinos, mas preferimos ir lá fora, ao passo que Deus nos dá tão grande salvação, algo que pode preparar-nos para a vinda do Senhor, para a manifestação do reino, para reinar. Não falo isso de maneira nenhuma para condenar ninguém. Quem sou eu? Falo para despertar em todos nós o espírito de valorizar o que Deus nos deu. Não devemos negligenciar as palavras que nos levam a experimentar tão grande salvação. Ó Senhor Jesus! Vejamos alguns versículos sobre nossa salvação. Primeiramente, é nos apresentado este tripé: fé, amor e esperança. Quanto à fé, é a obra de fé. Quanto ao amor, é o labor de amor. E quanto à esperança, é a perseverança da esperança. Continuando a leitura: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa fé nos levou a deixar os ídolos para nos converter a Deus. Esse amor nos levou a servir o Deus vivo e verdadeiro. E essa esperança nos leva a aguardar dos céus o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus! Essa vacina que é a palavra de Deus, o Evangelho e o Espírito que recebemos quando cremos em Jesus, nada mais é do que a vida eterna. O Espírito que está em nós e nos transforma, e a palavra que ouvimos, juntamente com a vida divina, nos livram da ira vindoura. Só isso já deveria levar-nos a ser gratos a Deus para sempre. Fomos livrados do lago de fogo por toda a eternidade. Perecer no lago de fogo não é só por 100, 1000, 10 mil anos ou 1 milhão de anos. Pelo menos 1 milhão de anos ainda tem fim, mas é por toda a eternidade. É sem fim. Ó Senhor Jesus! Quando jovem, eu queria ser salvo, mas naquele tempo não tinha essa ajuda sobre a certeza da salvação que os jovens têm hoje. Meu pai me ajudou muito, mas eu ainda tinha dúvidas. Não tínhamos reuniões sobre as verdades básicas da palavra fundamental. Não tínhamos livros para ler. Então, eu ficava na cama pensando em como seria queimar no lago de fogo para todo sempre. Eu pulava da cama e me ajoelhava para receber Jesus de novo. Eu recebi Jesus muitas e muitas vezes, porque queria garantir que não iria para o lago de fogo. Se alguém que está lendo esta mensagem ainda não tem a certeza de que foi salvo, é melhor tê-la. Precisamos ter a certeza de nossa salvação, mas quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor já foi livrado da perdição eterna, liberto da ira vindoura. Que grande é a salvação! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como podemos ser salvos da ira vindoura, da perdição eterna? Ó Senhor Jesus! O irmão deu para nós exemplos, né? Tendo certeza, crendo. Ó Senhor Jesus! A gente precisa crer, né? Receber Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. Ó Senhor Jesus! Né? A gente recebendo o Senhor, nós vamos receber essa vacina da palavra de Deus, Senhor Jesus, que é o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Mas não é só o Evangelho, não é só um conhecimento na mente, mas também é o Espírito. Ó Senhor Jesus! O Senhor nos deu o Espírito. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a vida eterna. Ó Senhor Jesus! Essa vida é eficaz. Por isso que Ele mostrou. O Espírito, Ele já está em nós. Esse Espírito, Ele vai nos transformar. É esse Espírito que vai confirmar a palavra em nós. Então o Espírito, junto com a palavra que nós ouvimos, Senhor Jesus, né, pelo fato de a gente ter a vida divina em nós, isso nos livra da ira vindoura. Nos livra também do engano do inimigo. Hoje, quantos cristãos já têm a vida eterna, leem a palavra, buscam o Senhor, mas acham que tem que fazer outras coisas para ser salvo, então tem um viver desesperador. Ó Senhor Jesus! É como o irmão falou aqui, né?
na adolescência, na juventude dele, ele não tinha certeza. Então ele ficava se entregando ao Senhor, toda vez que ele errava, voltava lá. Ó Senhor Jesus, ele não tinha clareza, né? Lia, ouvia, ó Senhor Jesus, o pai explicava, mas era difícil, né? Ó Senhor Jesus, você entrar na cabeça dele. E hoje também da mesma forma, muito mais hoje, né? Com tanto engano, tantos cristãos procurando, né, direção ali na internet, ouvem um monte de coisa, ó Senhor Jesus, e acabam saindo mais perdidos ainda. Mas graças ao Senhor que nos deu essa palavra, nós precisamos valorizar, né, e levar isso para os irmãos. Tem cristãos sedentos, né, que não conhecem a realidade, que estão desesperados assim como o irmão, porque ainda não tiveram contato com essa clareza, com essa certeza da fé. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos ajude, né, a ser aqueles que ajudam os irmãos a encontrar essa clareza diante do Senhor. Meu ponto-chave de hoje: despertar para valorizar o que Deus nos deu. Ó Senhor Jesus, a gente tem que ter clareza disso, né? Olha, a palavra que veio de Deus, Senhor Jesus, não é só um assunto, não é só algo que eu li, algo que alguém me falou, mas é algo que vem de Deus. Por isso a gente precisa exercitar o Espírito, perceber que é o falar de Deus, que é a direção de Deus, é isso que vai nos guardar. Como mostrou, né? É crer no Senhor, é receber o Senhor como Senhor e Salvador, para a gente ter essa clareza, né, de que a obra redentora de Cristo, ela que nos guarda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, como eu falo aqui, né, eu estou sempre acompanhando canais, a gente ouve várias coisas. Ó Senhor Jesus, a gente vê que muitos cristãos não têm clareza a respeito da salvação. Ó Senhor Jesus, alguns até têm clareza, olha, eu creio que eu sou salvo, mas não sabem muito explicar. Então, quando uma pessoa não tem clareza, vai perguntar, ele só fala assim, ó, só crê. Ó, tem esse versículo aqui, esse. Ó Senhor Jesus. Aí vem alguém e apresenta o contrário, apresenta um monte de outros versículos que, lidos na letra, matam. O que a própria Bíblia fala, né? Se você lê a palavra na letra, ela vai gerar morte. Ó Senhor Jesus. Né? Mas se você lê no Espírito, vai gerar vida e paz. Então é isso que a gente precisa aprender, né? A ter essa clareza no Espírito. Olha, foi o Senhor que me mostrou. Ó Senhor Jesus. Estou sempre citando aqui, né, que infelizmente muitos irmãos não valorizam essa palavra. Né? Anos e anos reuniram, receberam tudo isso, mas não exercitaram o Espírito. Não foram diante do Senhor para confirmar a palavra. Aí veio o inimigo, né, com suas doutrinas aí de morte, né? Ó Senhor Jesus. E foram arrastando os irmãos para outro lugar. Aí hoje os irmãos estão aí, né, vivendo uma palavra rasa, uma palavra superficial, se mistura com coisas do mundo e não percebe. Ó Senhor Jesus, né, que o maligno está conduzindo. É por isso que a gente está falando sobre a vacina da iniquidade. Sobre a gente não negligenciar, não rejeitar a salvação que o Senhor está nos dando. A iniquidade é algo muito sutil. Né? O pecado, Senhor Jesus, ele te afasta de Deus. A iniquidade, não, ela parece que você está buscando Deus. Senhor Jesus. A iniquidade é viver sem lei. Mas é como mostra o exemplo lá que eu estou sempre citando, né? Mateus 7. Mas Senhor, em teu nome, a gente fez um monte de coisas, expulsou demônios, né? Senhor Jesus. Né? Poxa, se você tem poder para expulsar um demônio, Senhor Jesus. Aí você pensa, poxa, estou expulsando o demônio, estou bem. Mas é algo exterior. Né? Senhor, foi o Senhor que deu esse poder para que você não seja envergonhado. Ó Senhor Jesus. Né? Falaram da palavra, né? Foram lá, fizeram sinais, milagres. Não foram eles que fizeram, foi o Senhor. Mas, como a gente já viu na palavra, não foi porque eles estavam sendo aprovados pelo Senhor, mas para que o nome do Senhor não fosse envergonhado. Ó Senhor Jesus. Então, a palavra nos mostra isso. Então, aí quando se aproximar diante do Senhor, o Senhor falou, olha, vocês não estão me obedecendo, porque me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que vos mando. Aí vamos discutir com Deus, mas Senhor, a gente fez o que o Senhor mandou. A gente expulsou demônio, pregou a palavra, fizemos milagres, sinais, um monte de coisa. Mas o Senhor fala, mas eu não vos conheço. Essa ordem que vocês seguiram não partiu de mim. Vocês não vieram diante de mim, vocês seguiram sua própria cabeça. Aí ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí acontece, eles foram conduzidos, lendo a palavra, buscando a palavra, mas não foram diante de Deus. O inimigo os enganou no meio do processo. Ó Senhor Jesus, é por isso que eu estou mostrando para nós. Ele está nos dando uma palavra riquíssima. E se eu não despertar para valorizar, o inimigo vai me enganar no meio do processo.
Ó Senhor Jesus, como já mostrou, iniquidade é anomia, que é viver sem lei. Qual lei é essa? É a lei de Deus? Não, mas eu respeito a lei de Deus, eu estou lendo a Bíblia. Ó Senhor Jesus. Mas se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver vários momentos em que os servos de Deus fizeram coisas que eram contra a lei da Bíblia. Você vai ver vários sinais, né? Eu posso citar alguns, poucos aqui bem rápido, né? Por exemplo, a lei fala que aquele que tocou em cadáver não podia depois fazer oferenda no templo. Mas aí chegou a época lá de fazer a oferta ao Senhor. Um filho de Deus tinha tocado em cadáver, mas ele queria ofertar, ele não queria perder a oportunidade. Aí ele foi consultar Moisés. Ó Senhor Jesus, Moisés, eu posso? Moisés era para chegar para ele e falar assim: olha, a lei é clara, não pode, desculpa, você não vai ofertar. Mas o que Moisés fez? Aguarda um instantinho que eu vou consultar o Senhor. Ele foi lá na tenda da congregação, foi ter comunhão com Deus. E o que o Senhor falou? Ele pode. Ó Senhor Jesus. Então foi contrário à lei, mas foi a palavra de Deus. Se Deus mandou, então não é contrário à lei, porque a lei, quem disse a lei? Foi Deus. É isso que muitos cristãos não percebem. Olha, eu estou seguindo a palavra, isso e aquilo, mas quem falou a palavra? Deus. A gente viu, né? Toda a escritura é soprada por Deus, é entregue para nós pelo sopro de Deus, pela palavra de Deus. Então Deus, ele pode chegar para nós e falar: agora você vai fazer desse jeito aqui. Como o exemplo de Pedro, né? Pedro, mata e come. Não, Senhor, isso aqui é animal imundo. A palavra fala que não pode. Mas não considere comum, né? Não, aquilo que eu estou apresentando diante de você. Eu não perguntei sua opinião, eu falei para você matar e comer. Aí Pedro ficou na opinião dele. A gente tem outro exemplo também, né? Quando Davi, voltando, né, de uma batalha, estava com fome, né, ele com algumas pessoas ali, e ele entrou no templo e comeu ali, né, os pães da proposição. Senhor Jesus, que estavam ali, aquele pão que estava ali dentro do templo era para o sacerdote. Davi e nenhuma das outras pessoas ali era sacerdote, mas o Senhor permitiu. Senhor Jesus. Por quê? Porque é a vontade de Deus. É isso que tem que aprender. Ó Senhor Jesus. A gente tem também o exemplo lá também das filhas lá de um homem, agora eu não lembro o nome. Ó Senhor Jesus. Que não deixou herança, ele morreu no deserto. E aí as filhas falaram: olha, nosso pai, ele não cometeu nenhum pecado, nenhum erro, ó Senhor Jesus, mas ele não deixou filhos, não deixou herdeiros. Então nós vamos perder a herança do nosso pai. A Bíblia era clara. A herança ficava para filhos homens, as mulheres não tinham direito. Mas o Senhor foi lá e falou: elas vão receber. Senhor Jesus, porque quem dá para nós direção na palavra é o Senhor. E aí às vezes muitos cristãos não valorizam isso, ficam presos em conceitos. Por isso que a gente tem que tomar essa palavra aqui dos Tessalonicenses, deixando os ídolos. Aí você vai falar: mas irmão, eu não tenho ídolo, eu nasci no Evangelho, eu sei muito bem que a gente não deve idolatrar, não tem ídolos na minha casa, não tem nada disso não, a gente não adora nenhuma imagem. Lê do engano. Ídolo não é só imagem, ídolo é tudo aquilo que substitui Deus. Se você pega a palavra e você toma a palavra como a sua direção, porque olha, essa palavra aqui é de Deus, veio de Deus. Aí Deus vem e fala com você. E você fala: não, Deus, eu não vou te obedecer, eu vou obedecer a palavra que está escrita. Ó Senhor Jesus. Então aquela palavra se tornou um ídolo para você, ela substituiu a vontade de Deus. E é o que está acontecendo hoje. Então hoje muitos estão valorizando sinais, um monte de coisa, né? Então sendo enganados, né? O inimigo faz falsos prodígios. O inimigo hoje com mentira tem enganado muitos. Ó Senhor Jesus, né? Como que o inimigo faz isso? Usando a adivinhação. Ele já preparou uma armadilha. Ele chega e fala, ele já sabe que vou preparar uma pessoa, essa pessoa que vai andar pela rua tal para ir para a casa dela. Eu conheço a vida dela, eu sei a rotina dela, eu sei que ela vai sair daqui e vai para a casa dela e ela vai passar para o lugar tal. Em lugar tal, eu vou botar lá uma pessoa e vai dar uma rasteira nela e ela vai cair. Aí ele chega para as pessoas e fala assim: olha, Deus mandou te falar que você vai passar em tal lugar e você vai receber uma rasteira e cair. Ó Senhor Jesus. Só que acontece, isso não é adivinhação, isso não é profecia. Isso é uma armadilha que o inimigo preparou. Aí acontece porque a pessoa passou no lugar e a pessoa estava lá preparada, deu uma rasteira. Aí ela olha e fala:
Deus me avisou, aquela pessoa é de Deus. Ó Senhor Jesus, e não é por aí. A palavra profética mostrou para nós. A palavra profética é aquilo que nos conduz diante do Senhor. Não é adivinhar o que vai acontecer. A pessoa foi lá e tropeçou e caiu, e o outro falou. E isso aproximou ela de Deus no quê? É isso que a gente tem que perceber. O Senhor está mostrando para nós, olha, Deus tem nos dado algo, e eu preciso valorizar isso que Deus me deu. Porque o que Deus me deu visa me preparar para o reino. O inimigo ele vem com mentiras, com enganações que não preparam ninguém para lugar nenhum. Ó Senhor Jesus, como o irmão deu exemplo aqui, né? Ele mostrou que às vezes a gente pode não estar valorizando. A gente tem que ver o trabalhar de Deus na nossa vida e tem que valorizar esse trabalhar. Esse trabalhar se dá através da palavra e do Espírito. Não é falar para mim situações que vai acontecer isso e aquilo. O inimigo ele arma. Ó Senhor Jesus. Mas eu estou mostrando para nós. A gente recebe uma palavra tão rica e a gente não valoriza. Ele deu o exemplo, né, da família que tem uma condição financeira boa e todo dia come filé mignon. Né? Quantas pessoas comem filé mignon? Às vezes, né, uma vez por mês. Às vezes nem isso. Ó Senhor Jesus, mas esse aqui come filé mignon todo dia. Aí quando a mãe faz filé mignon, ele fala assim, ah mãe, filé mignon de novo? Ah, não quero isso não, estou enjoado. Ó Senhor Jesus. Mas também a gente tem que ver o outro lado, né? O meu lado, por exemplo. Né? Eu estou acostumado a comer o filé mignon da palavra de Deus. Então, eu sei quando vem para mim uma palavra riquíssima. Como eu falei, né? A gente já falou durante a semana. O Espírito ele testifica. Ele estremece o seu interior. Ele mostra que aquilo ali é de Deus. Quando você está exercitando o Espírito. Então, eu estou muito acostumado com o filé mignon da palavra. Então, quando vem uma palavra que não tem tanto Espírito, não está assim, tão focado na vontade de Deus, eu logo identifico. Senhor Jesus. Né? Mas eu tenho aprendido também, né, a ouvir a palavra dos irmãos, a extrair algo ali de positivo e encher os irmãos com a palavra. Mas como ele mostrou, o que pode acontecer é que eu não valorizo aquilo que está vindo do Senhor e vou procurar outra coisa. Aí ele deu outro exemplo, né? A mãe é uma cozinheira excelente, faz aquela comida maravilhosa. Aí um filho chega e fala assim, não vou comer essa comida não, vou lá comer no McDonald's, vou comer no Bob's, vou comer um hambúrguer. Ó Senhor, como que a mãe se sente? Como que o Senhor se sente? O Senhor dando para você uma palavra profética, uma palavra de direção, uma palavra que vai mudar a sua vida, e você prefere ouvir uma palavra que tem meio versículo e te conta uma história muito bonita que vai te ajudar durante uma semana. Ó Senhor Jesus, durante uma semana você vai lembrar, vai fazer aquilo ali e acabou. Agora o Senhor está nos mostrando que o que Ele está nos dando é para a vida eterna. É para nos preparar para a manifestação do reino. Ó Senhor Jesus. Mas como o irmão falou, isso aqui não é para condenar ninguém. Quem somos nós para julgar, condenar alguém? Mas é para nos despertar. O Senhor está nos dando para nós algo que pode realmente nos salvar, pode nos firmar nos tesouros da verdade. Ó Senhor Jesus, mostra para nós, né? Obra de fé, labor de amor, perseverança da esperança. Ó Senhor Jesus, mostrou a fé nos leva a deixar tudo aquilo que substitui Deus, todos os ídolos, para nos voltar para o Deus verdadeiro. Então a obra vai operando em nós para mostrar, olha, isso aqui é fé, isso aqui não é. Então eu preciso realmente me conectar ao Senhor, receber de Deus a palavra. Ó Senhor Jesus, né? O amor me leva a servir o Deus vivo e verdadeiro, a ter comunhão com esse Deus, a ver Deus andando, falando, tocando nas coisas. Ó Senhor Jesus. E a esperança me leva a guardar dos céus o Filho de Deus. Então, muitos cristãos estão voltados para as coisas terrenas. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos livrar da ira vindoura. É algo muito mais sério. Por isso que o testemunho dele ele não tinha clareza. Ele não tinha tanto livro. Ele não tinha irmãos que fossem tão fundamentados na palavra que pudessem esclarecer. E hoje, nós temos tudo isso e podemos, ao invés de ir diante do Senhor para ter comunhão, ao invés de procurar os irmãos para ter comunhão, a gente é enganado pelo inimigo, fica nos nossos conceitos e se afasta do Senhor. Por quê? Porque não valorizou. Ele mostrou só por esse fato, né, do Espírito vindo se transformar, a gente crê no Senhor e está livre do lago de fogo, já é para a gente ser grato pelo resto da vida. Ele falou, o lago de fogo não é 1000 anos, 100 anos, 100 mil anos, nem 1 milhão de anos. Se fosse algo limitado, poxa, um dia vai acabar. Mas não, é pela eternidade. Então hoje, por isso que o Senhor ele nos
mostra que hoje a gente precisa encarar os sofrimentos, porque a gente sabe que hoje, o sofrimento de hoje, ele vai acabar. Ele não é infinito, ele é finito, ele vai ter um fim. Mas o lago de fogo, ele é para sempre. E o Senhor já nos livrou dele, já nos livrou dessa condenação. Mas há muitos que não foram livres ainda. E há muitos que vivem como se não tivessem sido livres. Estão ainda nessa angústia. E nessa angústia se entregam ao engano, ao erro. A Bíblia fala que pelo pavor da morte, o inimigo ele prende as pessoas. E nós podemos livrar as pessoas de tudo isso, né? Mas ele mostrou, tenha certeza da sua salvação. Toque na palavra, busque livros espirituais, busque comunhão com os irmãos, seja fundamentado na palavra. Tenha certeza da grande salvação que Deus te concedeu. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente não deve ficar procurando tanta coisa fora, mas realmente procurar aquilo que vai despertar o nosso espírito, aquilo que vai nos levar a alcançar aquilo que o Senhor preparou para nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.